Olá, amigos da TVC. Estamos retomando hoje, depois de alguma ausência, o programa Além da Notícia, coincidentemente com a presença, dentre outros convidados, do jornalista Dídimo Paiva, que acaba de me declarar que ele manteve programa há algumas décadas atrás com este nome. Então, antes de retomar o programa, eu tenho que pedir permissão ao Dídimo se eu posso continuar usando esse nome. Tem toda. Ele é do Brasil. Bom, concedida a autorização, além da notícia de hoje, nesta reestreia, vai tratar do processo eleitoral. Para isso, nós convidamos o professor Anis José Leão, advogado renomado, diretor aposentado da Divisão Eleitoral do TRE de Minas Gerais, comunicador. Convidamos também o jurista, advogado, doutor José Anchieta, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, e Dídimo Paiva, aquele jornalista conhecido por todos de Belo Horizonte, de Minas Gerais e por grande parte do Brasil, já que sempre foi atuante, um dos fundadores do Sindicato dos Jornalistas e ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos à TV Comunitária de Belo Horizonte. Obrigado. E a vocês, caros telespectadores, é um prazer reencontrá-los novamente aqui e daqui para frente em Além da Notícia. O Brasil tem, no nosso ponto de vista, um melhor ou um dos melhores sistemas eleitorais do mundo, que vem sendo copiado aí por vários países, inclusive pelos Estados Unidos, que não conseguem fazer uma apuração eleitoral com menos de alguns meses e sob muitas suspeitas. Aqui no Brasil, as eleições hoje são feitas com muita rapidez e as apurações são quase que de imediato, embora esteja tudo contido numa caixa preta, nessas urnas eletrônicas, que a gente não sabe, ou a maioria não sabe, o eleitorado não sabe o que contém ali dentro, que no início levantava bastante suspeitas, né, porque programa de informática, né, é uma coisa muito complicada, qualquer hacker é capaz de alterá-lo em questão de minutos, mas que tem funcionado satisfatoriamente. Sem dúvida nenhuma, em processo eleitoral, em matéria de justiça eleitoral, falando de eleição e de apuração, não tem ninguém fazendo nada melhor do que o Brasil faz. Quanto ao processo eleitoral, eu como ex-advogado, como ex-juiz eleitoral, tenho cá minhas dúvidas, ou mais que dúvida, tenho as minhas certezas, que nós vivemos no caos. E é por isso que nós convidamos essas figuras de proa para discutirem este assunto. Nós temos casos ainda ontem foram caçados o governador e o vice-governador do Maranhão. Já tivemos várias cassações de prefeitos eleitos, de vereadores, de deputados, temos vários casos sub iudice. Então, há aquela incerteza. Já houve algumas eleições renovadas em alguns municípios, foram feitas novas eleições, outras estão previstas. Então, é um verdadeiro caos, incerteza. Tudo isso porque o processo eleitoral permite. Não sei, vou começar perguntando ao professor Anis Leão, que é catedrático no assunto. Por que isso acontece, professor? É justo, é correto de que o eleitorado vote, que a gente faça todo esse processo eleitoral, de repente uma comunidade é pega de surpresa, ou os próprios candidatos eleitos ou não eleitos, com decisões assim como as que têm acontecido?
Eu vou concordar com as suas primeiras palavras, porque realmente o modo de votar, né, o processo de votação e apuração no Brasil é extraordinariamente bom. Ele está muito acima da qualidade do eleitor, que na verdade é o destinatário de toda lei que se refira ao melhoramento de uma eleição. Enquanto o nosso eleitor permanece pobre, desinformado, sem o mínimo de condição econômica para exercer o mínimo de honestidade, como diria Santo Tomás de Aquino, porque, então, repetindo, enquanto o nosso eleitor é dependente, ele não vota em, ele vota com. Enquanto o eleitor é isso, a parte tecnológica da eleição atingiu o cume, o cimo, que foi a introdução da informática no processo de votação e no processo de apuração. Realmente é um milagre brasileiro que os Estados Unidos não aceitaram, e porque não convém a eles, principalmente a certos estados da Federação Norte-Americana, utilizar um processo tão certo, tão preciso e tão justo. Já vista aquela confusão toda da Califórnia que resultou numa fraude que elegeu o presidente da República. De maneira que o modo de votar, o sistema de votar, também aqui no Brasil atingiu, como eu disse, o máximo possível de técnica. Agora, a demora nas decisões relativas, por exemplo, a saber quem foi o eleito, em parte se deve ao que é comum na legislação brasileira. Nós somos muito preocupados no tal exercício do contraditório. Nós temos muito escrúpulo em julgar as coisas com receio de que a parte contrária a que está pleiteando alguma coisa numa demanda possa ser vítima de uma injustiça por parte do julgador. Com isso, então, nós temos vários recursos. No direito comum, então, são recursos para a eternidade. Uma demanda para despejar o inquilino no Brasil leva 10 anos. Se você não pedir alguém para empurrar o processo, é perigoso ele até desaparecer. No direito eleitoral, que exige rapidez, porque a festa está marcada, a eleição vai ser no dia X, vai começar às tantas horas e terminar às tantas horas, também existem certos recursos tirados do direito comum, do processo civil, que retardam o andamento do feito. Então, o que é que o juiz faz? O juiz, com medo de impedir que haja a justa defesa, que se cumpra o chamado devido processo legal, ele concede, por exemplo, uma liminar. Concedida a liminar, ele vai dormir. Ele vai julgar quando ele quiser. Então, o resultado, prefeito ladrão continua no cargo até que haja a última decisão irrecorrível. O mandato já foi cumprido. Já roubou quanto quis. É claro